Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Paulista, definida a fase semifinal da competição. Primavera venceu União São João na sexta-feira por 2-0 e se classificou. O 15 de Piracicaba venceu novamente Oeste 2-0 dessa vez e também está na fase decisiva da competição. O Joaquim encara o Comercial na próxima fase em busca de uma vaga na decisão. Já o Primavera duela contra o Grêmio Prudente. E agora o destaque da Ponte Preta, 5 vitórias seguidas para Macaca. O destaque com Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio, bom dia para você e uma ótima semana para todos que acompanham o CBN Esportes. 5 vitórias, 5 jogos com Marcelo Fernandes no comando da equipe. Ontem a Macaca suou, lutou, mas venceu o Brusque por 1-0 com gol marcado na cobrança de pênalti do meia Elvis. A Ponte chegou a marcar um golzinho, só que a arbitragem não validou o gol na cabeçada do Anderson, que era o antigo Wanderson. A Ponte lidera o grupo C do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro com 6 pontos e na próxima rodada enfrenta o Náutico nos aflitos. Série D, a Inter de Limeira perdeu para o Barra no último sábado por 2-0 e se complicou na semifinal da Série D. Os limeirenses precisam vencer por uma diferença de 3 gols para seguir na competição. Vitória por 2 gols leva a decisão para os pênaltis, lembrando que o acesso já está garantido, agora a disputa é pelo título. E o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão. Em casa, o tricolor bateu o Botafogo por 1-0 com um gol de Dineno e encerrou um jejum de 10 jogos sem ganhar do adversário. O Santos também jogou e empatou 1-1 com o Atlético Mineiro fora de casa, em jogo marcado pela expulsão de um zagueiro e lesão do goleiro do Peixe. O Palmeiras se prepara para o duelo contra o River Plate fora de casa na quarta-feira pela Libertadores, enquanto o Corinthians volta a jogar no domingo contra o Sport. A primeira edição do SP Open terminou com uma campeã adolescente. A francesa Tiansoa Rakotomanga, atual número 214 do mundo, levou a melhor na final sobre a indonésia Janice Chen, 130 do ranking, e conquistou seu primeiro título de nível WTA na carreira. O placar final teve parciais de 6-3 e 6-4. Caiu o jejum nos aflitos. 36 anos depois, o Guarani vence o Náutico como visitante. O destaque do Bugre, Antônio Lupe. E o Guarani foi até o estádio dos aflitos e venceu o Timbu por 2-0. Os gols marcados de cabeça por Bruno Santos, o Tigre, e por Alan Santos. Tudo isso no primeiro tempo. Dalberson ainda fez questão de pegar um pênalti e ajudou na construção da vitória do Guarani, que está na zona de classificação do grupo e na próxima rodada enfrenta o Brusque no Brinco. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 no domingo na Neoquímica Arena e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino. O gol do Timão foi marcado pela Thaís Ferreira. Com o título, o Corinthians chega ao heptacampeonato brasileiro. A arena também recebeu um grande público, 41.130 torcedores, e teve recorde também na renda, R$1.200.000. É o recorde do futebol feminino no Brasil. Mais Campeonato Brasileiro, mais destaques, e o Flamengo embaladíssimo na liderança. Quem tem mais é Fábio Scheibe. Bom dia, tudo bem, Fábio? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O Flamengo ontem venceu o Juventude fora de casa, 2-0, os gols de Arrascaeta e também Emerson Royal.
O Flamengo, com esse resultado, vencendo o Juventude lá no Alfredo Jaconi, chega a 50 pontos, 4 a mais que o vice-líder Palmeiras. O terceiro colocado, Cruzeiro, entra em campo nesta noite para enfrentar o Bahia fora de casa. Na Fonte Nova tem Bahia e Cruzeiro. O Bahia é o quinto colocado, já que foi superado, foi ultrapassado pelo Mirassol. A gente tem que destacar aqui, ressaltar a campanha do Mirassol, que venceu mais uma. Fez 1-0 para cima do Grêmio, jogando na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e chegou à 4ª posição, agora com 38 pontos ganhos. Que campanha do Leão, hein, Júlio? É isso aí. Boa, Fábio Scheibe. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Um final de semana de redenção, né? Para bugrinos e pontepretanos. O Guarani venceu o Náutico, venceu com autoridade, dando mostra, sim, que é uma força para brigar pelo acesso, que é um postulante ao acesso à Série B. E a Ponte, com requintes de crueldade, né? Requintes de um dramalhão mexicano, foi lá e conseguiu vencer o Brusque por 1-0 e fechou aí a rodada na liderança. Um caminho legal, um caminho cristalino, um caminho importante aí para as nossas equipes. É isso aí, 11h11, convidando você, ouvinte, a mandar o seu recado, a sua participação através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070, o WhatsApp fica à sua disposição a partir de agora. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Estamos em contato com o Mário Quintino, que tem informações importantes na manhã dessa segunda-feira. Bom dia, Mário. Fala, Júlio. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começando com informações de um acidente grave que aconteceu há pouco na rodovia Anhanguera, marginal do quilômetro 102 aqui em Campinas, para quem vai em direção do interior, nas proximidades da Adalberto Panzan. Foi uma colisão entre um ônibus e um carro, um ônibus do transporte coletivo intermunicipal, que acabou atingindo a traseira desse carro. Esse carro, segundo informações da Artesp, teve ali problemas mecânicos, o motorista acabou parando e, na sequência, esse ônibus atingiu, então, a traseira desse carro. A informação tanto da Autoban quanto da Artesp é que a gente teve pelo menos uma pessoa que teve ferimentos graves. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado, chegou a pousar também na rodovia e já saiu de lá. Então a pista começou a ser liberada, mas ainda tem uma interdição parcial. Se você vai em direção do interior, utilizando a rodovia Anhanguera, siga já pela pista expressa, que tem melhores condições ali pela região, ou então já pela rodovia dos Bandeirantes, que segue sem problemas, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital paulista. A gente vai seguir acompanhando essa ocorrência, trazendo atualizações também, mas já fico alerta, então, quilômetro 102 em Campinas, da rodovia Anhanguera, para quem vai em direção do interior. Na Alix da Cunha, por enquanto, o nosso ouvinte faz bom caminho, tanto em direção do centro, quanto no sentido contrário, para acessar a região do Trevo da Boche. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Ao qualquer novidade, o Mário volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h14. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro.
Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco informações de Guarani Ponte Preta, 6 pontos para Campinas na segunda rodada do quadrangular. Sensacional, muito bom. Os times de Campinas liderando o grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes, Gabriel Dudziak está chegando para nos contar como foram os paulistas nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Cruzeiro antes da data FIFA, o São Paulo buscava retomar contato com o G6 do Brasileirão. Diante do Botafogo, o tricolor não teve força máxima, mas contou com o primeiro gol de Dineno pelo clube para fazer 1-0 aos 6 minutos. A partida foi mais travada nos minutos seguintes e no segundo tempo o Botafogo aumentou a presença no ataque e a pressão para cima da linha defensiva tricolor, que no entanto se comportou bem. Na reta final do jogo, o São Paulo até teve boas chances para ampliar, mas parou no goleiro Léo Link. Com a vitória por 1-0, o tricolor encerrou um tabu de 10 jogos sem vencer o Botafogo. E agora está em 7º lugar no Brasileirão com 35 pontos, mesma pontuação do Glorioso, que é o 6º. Para o técnico Hernan Crespo, a vitória provou a qualidade do grupo São Paulino em meio a vários desfalques. Para mim foi mais que uma vitória. Acho que este grupo pode jogar muitas vezes muito bem, talvez não é suficiente, talvez muito bem e não alcança, mas a gente vai lutar. A gente vê um grupo como uma família. Depois o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer. O Santos também jogou. Em Belo Horizonte, o Peixe foi melhor do que o Atlético Mineiro na etapa inicial, mas falhou nas finalizações. No tempo complementar, o jogo mudou de figura a partir dos 8 minutos. Primeiro, o goleiro santista Gabriel Brazão sofreu uma joelhada na cabeça. Depois, o zagueiro Zé Ivaldo foi expulso e Igor Gomes abriu o placar para o Galo. Na sequência, Brazão acabou saindo de campo e o Santos, com 1 a menos, tinha dificuldades para reagir. Mesmo assim, o zagueiro Lianco, do Atlético, cometeu pênalti e Tiquinho Soares cobrou para empatar. 1-1. Na reta final, o goleiro reserva do Santos, Diógenes, segurou a pressão adversária. Após o jogo, o técnico Juan Pablo Voivoda disse o que tirou de bom da partida. E eu fico com o espírito de time, principalmente com o jogo e com a pressão do primeiro tempo e com o espírito de luta no segundo tempo. Com o ponto conquistado, o Santos segue fora da zona de rebaixamento. O Palmeiras se reapresentou ontem depois de golear o Inter por 4-1 e se prepara agora para o duelo da próxima quarta contra o River Plate, fora de casa pelas quartas de final da Copa Libertadores. Já o Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Rodada importante então para os times de São Paulo, né, com essas vitórias de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco eu quero falar dessa decepção que é o Santos até aqui, mas todo mundo aí chegando, né, no top 10, né? O futebol paulista vivendo uma grande fase. O Palmeiras, claro, é o segundo colocado, tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, né, Fábio? Sim. Então dá pra tirar ainda essa diferença pro Flamengo. E tem confronto direto também, né? E tem confronto direto, bem lembrado. Então o Palmeiras mais vivo do que nunca, extremamente embalado. Essa invencibilidade, ela vai pra 6, 7
Desde a derrota pro Corinthians, né? Que justamente... Deixa eu pegar aqui a última derrota do Palmeiras no Brasileirão. Ah, no Brasileirão, você disse? Ah, tá, bastante já. Eu não vou me recordar agora, Júlio. Porque teve o Mundial de Clubes no meio também, a gente confunde. Desde o Cruzeiro, antes do Mundial de Clubes, que o Caio Jorge marcou 2 gols. É isso. Nossa, começo bobo, né, do Palmeiras. Foi dia 30 de maio, eu acho, dia 31 Palmeiras de maio. embaladíssimo, então, brigando aí pela liderança. Aí você tem o Mirassol, que é o 4º colocado. São Paulo, 7º colocado com a vitória contra o Botafogo. Na cola do Botafogo, inclusive, o São Paulo. E o Corinthians é um 9º colocado, então... tirando o Santos, que está à porta da zona de rebaixamento, todo mundo aí do futebol de São Paulo brigando por alguma coisa na parte de cima, né, Fábio? E o São Paulo deu uma resposta boa ontem contra o Botafogo. Tem muitos desfalques. São Paulo, um time totalmente diferente, desfigurado do que a gente estava acostumado a ver. O Crespo, mesmo com tantos desfalques, está promovendo a entrada de outros jogadores. O Dineno, ontem argentino, que era do Cruzeiro, acabou marcando o gol do São Paulo. São Paulo que dominou a partida, estava acompanhando aqui também. São Paulo teve chance de marcar o segundo, fez o segundo, mas foi anulado por causa do impedimento. E o São Paulo agora na 7ª colocação, 35 pontos. Tem a Libertadores no meio de semana também contra a LDU, jogo complicado lá fora de casa, mas no Brasileiro está fazendo uma campanha muito sólida e muito convincente também, porque tem muitos desfalques, né? Os principais jogadores do São Paulo não atuam mais na temporada, né? Quer dizer, o Caleri não atua mais na temporada, tá de fora o Lucas, o próprio Oscar também. O São Paulo buscando soluções. É isso, e o Santos decepcionante, né, Carlão? Com direita furada de Neymar, poderia ter mudado o rumo do jogo. Ali ele costumava guardar, né? O Santos tem que agradecer o Lianco, né? Que acabou ajudando aí no empate contra o Galo. Cara, o Lianco, toda rodada a gente fala aqui, né? O Lianco e o Zé Ivaldo, Deus me livre, guarde. Né? O Zé Ivaldo foi expulso. É um caso para ser estudado, ou casos, né? Mas o Santos ainda tá. Eu acho que a gente não pode desconsiderar o empate na Arena MRV. Mas o Santos chegou um momento que ele precisa vencer, né? O empate já não é suficiente. Tanto é que, apesar de não ter perdido, o Santos ainda permanece naquela zona perigosa. Agora, o Palmeiras, esse crescimento do Palmeiras, ele tem muito a ver também com o crescimento do Vitor Roque, né? Sim. Evoluiu demais, fazendo gols, é um jogador que não se abateu com um momento ruim, um momento de uma instabilidade, o que é normal também, ainda é um garoto, né? Apesar de ter um currículo gigante, mas ainda é um garoto. Agora, já adaptado ao Palmeiras, é uma peça fundamental, Flaco Lopes também, eu acho que hoje, enfim, um titular realmente do Palmeiras. E é o time que vai atrapalhar um pouquinho a vida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ainda é o favorito, conta com um elenco abastado aí de grandes jogadores, mas o Palmeiras tem condição. O Cruzeiro correndo um pouquinho por trás, tem um jogo hoje, mas correndo por fora, mas eu acho que o Palmeiras ainda vai atrapalhar a vida do Flamengo neste campeonato. Uma cena muito legal aconteceu no final de semana, no sábado, mais precisamente lá no Allianz Parque também, foi a volta de Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues passou pela Ponte Preta, estava 2 anos fora dos gramados, né? Seguidas contusões de joelho também, algo muito grave. Após 2 anos ele fez a reestreia e foi muito aplaudido pela torcida e muito celebrado pelos jogadores que levantaram ele no meio de campo também. A gente vê muito esforço do Bruno Rodrigues, que nem chegou a jogar direito no Palmeiras e agora tendo oportunidade depois de 2 anos fora, né, Julio? Exatamente, pois não, Lupe. Outra situação que chamou a atenção na rodada foi o goleiro Gabriel Brazão, né, que teve um choque ali com o Igor Gomes, que fez o gol do Atlético, inclusive, e ficou com um galo gigantesco na cabeça. Mas que responsabilidade, né? É esse ponto que eu queria chegar. Assim, eu não sou médico, eu não conheço basicamente nada aí da questão da medicina, mas essa bagagem no jornalismo esportivo, quando tem choque de cabeça, o pessoal já fica atento. Inclusive, tem o protocolo de concussão, né? Que o jogador, ele sai do campo com choque de cabeça, o time tem uma substituição a mais. Eu achei que o departamento médico do Santos, na minha opinião, se equivocou ao permitir a presença do Gabriel Brazão depois do galo gigante que ele ficou na cabeça, e depois ele chegou aí a ter tonturas e foi... Caiu 2 vezes no gramado. Né? Não, mas quem saiu de ambulância do estádio, cara, não tinha condição de ficar ali. Um médico neutro, assim, que inicia o protocolo, como é o caso, por exemplo, na NFL, na NBA, a gente tem isso. Não vem nem o médico do clube, nem o médico do adversário. É um médico da instituição, né? Da CBF, no caso. Ter, né? Pra avaliar e falar assim, ó, não tem condição. Só que não dá. Mas que risco, né, da comissão médica do Santos deixar ele
permanecer em campo também. Chamava atenção também do Galo. Quem não viu aí procura depois, o negócio parecia que era como ele cai. O jogador, ele quer ficar no jogo, né? O jogador, ele quer atuar, ele quer ficar ali, só que ele não tem noção do tamanho do problema que ele pode arrumar pra cabeça dele. Não, nesse caso, a questão do Galo, mas a questão de ter uma contusão cerebral, algo um pouco mais grave. Eu achei uma responsabilidade gigante do Departamento Médico do Santos em permitir o Gabriel Brazão a permanecer no jogo depois do choque. Eu lembro que na Copa de 2010, como que chamava aquele lateral que jogou no São Paulo? Álvaro Pereira. Era Uruguai e Inglaterra. Foi até na Arena o jogo. O Suárez faz gol na Arena do Corinthians. Ele leva uma pancada não tão forte como a do Brazão, mas ele fica grogue. E ele não, porque vai voltar. Ele brigou com o médico, ele conseguiu voltar. À época, 2014, não tinha ainda esse protocolo. Mas também foi algo que gerou debate, né? Vou dizer, irresponsabilidade. A vontade do jogador é atuar. E o médico ficou meio que sem ação. Ele não tinha força para impedir o jogador de atuar, né? E o Álvaro era uma peça importante no time do Uruguai. E ele terminou a partida, mas foi algo que gerou debate, porque ele ficou muito grogue e voltou a jogar. É perigoso. Tá louco. A segunda queda do Brasão ela é impressionante, ele cai mole, cara, pelo amor de Deus. Deus do céu. O Leandro aqui no nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Duas coisas. Coisa 1. Estive no Majestoso e fiquei feliz com a vitória. Escreve aqui o Leandro. Coisa 2. Nem como torcedor daria um pênalti como esse pra Ponte. É o Leandro quem escreve aqui, o torcedor Ponte Pretano, discordando do pênalti. A gente vai entrar nessa seara aí, né? Eu acho que a Ponte tem um saldo de o gol não validado, e o Lupe vai explicar por que o VAR não interferiu quando a bola ultrapassou o limite da linha. O gol deveria ter sido o Anderson deveria ter sido validado, e eu fiquei também na pênalti ali. Depois parece que tem um trança-pé, né? Trança-pé ali, né? Depois na outra visível, câmera, né? Eu fiquei com um pouco mais convicto que talvez o árbitro tenha acertado. De qualquer maneira, se é um pênalti discutível, porque eu acho que é possível validar, mas o gol deveria ter sido validado. Você quer falar já da regra? Você que manda. Vai lá então, explica aí pra gente. Bom, é o seguinte, quando aconteceu aquele lance, a gente até na transmissão via que o árbitro colocava a mão no ouvido para conversar com o VAR, né? Mas o que acontece? É uma regra e isso tá definido no protocolo VAR. Se as imagens não forem conclusivas quanto ao erro do árbitro, o VAR não chama. Vou dar alguns exemplos. Se não for possível pelos ângulos disponíveis para o VAR comprovar se uma bola saiu completamente do campo antes de um gol, ou se a bola entrou completamente no gol, a decisão do árbitro de campo irá prevalecer e o VAR não chamará o árbitro para rever o lance, já que não tem nenhuma, entre aspas, prova de que ele errou claramente. Tá, então. Tanto é que o Marcelo Fernandes, na coletiva, ele usa essa justificativa do quarto árbitro ao falar o porquê que o árbitro não foi na cabine do VAR. Porque o VAR não chama. Se não tem uma imagem ali, o VAR não pode fazer nada. O árbitro prevalece a decisão de campo. Eu tava acompanhando por aqui também, até o Cabelo me chamou na hora também. Fiquei com a mesma sensação que o Lupe também relatou durante a partida, que eu vi a bola, se percebe que ela entra, mas não sabia se era totalmente. Exato. Justamente por isso. Pra mim ficou uma pontinha, só com uma câmera, né? Que a gente tem o recurso de uma câmera só da transmissão que acompanha também a Série C. A gente ficou com a impressão que tinha entrado a bola, mas não totalmente. Que o VAR precisa daquela câmera de cima, né? Então. Porque tem até aquela imagem que em uma das Copas que coloca uma bola assim na linha de fundo. Do Japão. Do Japão aí. Essa bola tá dentro ou fora de campo? Eu mostrei esse lance hoje aqui na redação. E a depender do ângulo, você fala, tá muito dentro, tá muito fora. Tá metade. Então o ângulo interessa muito, né? É só o chip na bola que consegue desvendar esse mistério. Ou aquela da GoPro, né? Em cima da linha, exatamente. A gente não pode esquecer que nós estamos falando da terceira prateleira não tem nem do futebol, na Série A, né? Exatamente. Mas aí depois o pessoal dando frame, aí GIF, a gente percebe que realmente a bola, pelo menos a impressão que dá é que ela entra. No primeiro instante eu achei que foi, até pelo momento que a Ponte estava vivendo no jogo de pressão, achei que foi um lance que a bola não entrou. Depois com
com os GIFs, com a paralisação. O Elvis que ganha na marra, né? Que ganha na marra. Aí você percebe que a bola entrou. O Ricardo manda aqui, bom dia. Empate no Mineirão com um jogador a menos foi ruim. Quando estava com 11, o Santos estava jogando bem melhor. Arena MRV, né? Eu acho que foi ruim, sim. Porque o Santos não ganha 4 jogos. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos teve chance de fazer a vitória. Né? Inclusive nos pés do seu principal jogador. Na atual circunstância, eu não acho que o resultado bom. Eu não acho o resultado bom, Ricardo. Se levar em consideração, empatou na Arena MRV. Pô, legal, contra o Atlético e tal. Mas hoje o Santos está no momento que ele precisa vencer. Tanto é que ele empatou e ficou ali. Não adiantou nada, entendeu? Se o Vasco não tivesse tomado um gol aos 50 minutos, o Vasco teria ultrapassado o Santos ontem também. O Santos ficaria o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então o empate serviu pra alguma coisa. Não, sim, mas vamos lembrar que a Juventude tem um jogador. Por exemplo, em termos de rebaixamento, de luta pra escapar do Z4, não serviu muita coisa. Claro, não perdeu, né? Importante também. Um pontinho fora de casa. Se move na tabela. Mas o Santos ficou ali, ainda correndo risco, né? Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais mensagens e vamos falar da vitória histórica do Guarani nos aflitos e também a embaladíssima Ponte Preta. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de setembro de 2025. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela 12ª vez consecutiva. Em julho, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15%. A decisão interrompeu o ciclo de altas que vinha desde setembro de 2024. Para 2026, a expectativa dos juros caiu de 12,5% para 12,38%, depois de 32 semanas de estabilidade. A Amazônia perdeu quase 50 milhões de hectares de florestas nos últimos 40 anos. O número corresponde a 13% da área do maior bioma brasileiro. É o que mostra um relatório do MAP Biomas divulgado hoje. De acordo com o levantamento, a principal causa da devastação foi a ação humana, representada por atividades como pecuária, agricultura e mineração. O governo de centro-direita de Portugal anunciou que apresentará no parlamento um projeto para acelerar a expulsão de imigrantes do país. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Ele disse que o governo insistirá no tema, apesar de uma proposta semelhante ao texto ter sido rejeitada pela oposição em 2024. Cerca de 10 mil estrangeiros já foram notificados e precisam deixar Portugal. 5 mil brasileiros estão na lista. E o Brasil enfrenta a República Tcheca às 11 da noite de hoje pelo Mundial de Vôlei Masculino. Na estreia, a seleção do técnico Bernardinho bateu a China por 3-1. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h33, estamos de volta aqui no CBN Esportes. Bom dia, galera. E a jogada do Scarpa em cima do Neymar? Se fosse no meio-campo, expulsaria direto, mas como foi dentro da área, nem falta. Não foi nem pênalti, né? É, loucura, hein? Bom dia, Júlio. Se a bola entrou no lance da Ponte, o VAR não teria que revisar o lance Maurício de Campinas. Ou o Maurício ligou o rádio agora, ou... Mas já que o Maurício é gente boa, eu vou repetir pra ele. Maurício, Ele não viu o loop. É a seguinte regra, tá? Se as imagens não forem conclusivas quanto ao erro do árbitro, o VAR não chama. Por exemplo, se uma bola saiu, por exemplo, antes de um gol, ou se a bola entrou completamente no gol, a decisão do árbitro do campo vai prevalecer e o VAR nem chama o árbitro para rever o lance, já que não tem nenhuma, entre aspas, prova de que ele errou claramente.
Obrigado, Lupe. De nada, Bom Júlio. dia, Júlio. Um abraço Esse a gol foi muito gol. Se o VAR não diagnosticar esses lances, é melhor nem ter o VAR. Manda aqui o Luiz Rosa. Obrigado pela mensagem. Maurício agradeceu, viu, porque ele ligou o rádio agora. Não tem problema. Maurício, se você não entendeu, eu repito pra você, tá? Audiência rotativa. Sou o Ponte Pretano da pele até hoje. Isso aí na outra emissora, Wilson. Mas não foi pênalti. Mas não foi pênalti, manda aqui o Wilson. Bom dia, amigo. Sei que o foco são as vitórias de Campinas, mas poderiam falar sobre o clássico de Manchester ontem, Renato Alves? Não podemos. Aqui futebol internacional não tem espaço. 3-0 Manchester City. Bom dia, amigos da CBN. Os antigos, assim como eu, não gostam mais do futebol objetivo. É o que está mandando atualmente. O goleiro do Náutico fez uma defesa. O Dalberson fez 5. Na verdade foram 6, viu, JP? E o Guarani ganhou de 2-0. Boa semana, JP de Moraes. O que importa é bola na rede, não é isso? Dali Macaca, arruma subida. Manda aqui o Emerson. Bom dia, galera do CBN Esportes. Imagino que as mensagens estão bombando hoje, mas gostaria de ter o parecer. A bola entrou totalmente no gol marcado pelo Elvis, o VAR foi consultado. Manda aqui o Marcial Rocha, ele mandou antes, você já respondeu já. Ele tinha mandado antes a sua explicação, tá tudo certo. O Antônio Casarini, esse pênalti da Ponte bem mequetrefe. O cara se enrosca com o zagueiro, manda aqui o Antônio. Perceba que torcedores da Ponte estão questionando o pênalti. Sim. Que foi marcado a favor da Ponte, hein? Mas eu acho que a gente vai entrar no assunto da Ponte, mas esse pênalti foi foi marcado muito em virtude do gol. Lógico. Você acha que não Lei da compensação. O majestoso pulsando, velho. Falou o quê? O cara do VAR falou assim pro da fita, tá gravando? É melhor dar. Assim, professor, acho que foi gol, hein? Pô, tá louco. Dá o pênalti aí Bom logo. dia. Pra vocês, claro que a gente tá aqui só descontraindo, tá, gente? É uma suposição, não estamos fazendo nenhuma. Não estamos fazendo nenhuma. Leve tudo a ferro e fogo, né? Bom dia pra vocês. Vamos combinar. O Botafogo não é nem sombra do que era. Atuação pavorosa, sem tirar o mérito do adversário. A Isabel Auxiliadora também, né? Perdeu a alma, né? Perdeu a alma e pesado em campo ontem, sem criação. Parecia que os caras estavam pesados. Carlão do Miriam. Pô, Carlão, valoriza pelo menos uma vitória da Ponte. Você tá... O cara não é bravo. Trocancando os 3 pontos lá de baixo pelos 6 da Ponte. Aí não dá. Gente, o cara não é bravo. Calma, é assim, ó. Eu acho que o momento, claro, que é de alegria pelo futebol de Campinas. O Guarani fez um bom primeiro tempo contra o Náutico, construiu a vantagem na primeira etapa, no segundo caiu um pouquinho de produção. Talvez se o Vinícius fizesse o gol, o Guarani iria sofrer, mas não fez, competência do Dalberson, e venceu merecidamente o Náutico. E ontem a Ponte também mereceu. Foi uma atuação brilhante? De jeito nenhum. Mas foi uma atuação em que a Ponte quis a vitória. A torcida entendeu e está entendendo o que está acontecendo. Então incentivou até o fim. Por isso, jamais vou tirar o brilho. Mas a gente tem que analisar também alguns pontos. O pênalti, convenhamos, gente. O pênalti foi mandrake, A bola entrou, mas o pênalti foi mandrake. E durante a transmissão, até o Lupe brincava com o Cabela, o número de escanteios que a Ponte teve. Sim, também, a Ponte mereceu a vitória. A Ponte mereceu a vitória. Mas é um pênalti que, cara, um pênalti meio itaqueriano, sabe? Calma aí. Não tem nada a ver com a história. Ótima semana, Júlio, Lupe, Carlão. Tá vendo, ouvinte? Pode mandar mais crítica pro Carlão. A vitória do Verdão no sábado me deixou bastante iludido com o Brasileirão e Libertadores esse ano. Seremos sob o Scheibe. Jogou bem, é o Murilo Lino do Vila Nova. Jogou muito bem o Palmeiras realmente, nessa função nova aí do Vitor Roque com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes jogando um pouco mais como um meia, né? Distribuindo as jogadas. Foi muito bem. O Palmeiras fez 4-0 na primeira etapa e depois tirou o pé. O Claudemir, gente, foi gol sim. Se quiserem... Foi gol. Mas, o Claudemir, a mesa aqui... Todos concordam que foi gol, né? Gol. Todos concordam que foi gol. Mas se ele quiser, eu repito a regra aqui. Não, valeu. É o Claudemir Ceroni aqui. São 2 gols anulados seguidos. O VAR no Brasil é brincadeira. Mas a mesa entende que o gol deveria ter sido marcado sim, viu, Claudemir? Obrigado pela mensagem. Bom dia, amigos da CBN. A Ponte é sofrimento. Então, o que valeu são 3 pontos. A bola entrou. O pênalti é questionável. Paulo Kikuchi mandando aqui no nosso WhatsApp. Carlão, com o acesso do nosso Primavera... Quando jogar contra o nosso Corinthians em Dayatuba, vai ter torcida única, Cristiano Salvioni? Não, o estádio está sendo reformado. O Primavera vai receber o Corinthians, vai receber o São Paulo, vai receber o Palmeiras. Aliás, gente, atenção, hein? O Mirassol está fazendo bonito na Série A. É prematuro ainda, mas o Primavera aparece como uma força para um futuro próximo. Tô falando próximo, futuro próximo. Próximo quanto? Um clube estruturado,
um clube que eu acho que chegou para ficar. Mas o Primavera, assim, tá na elite do futebol paulista, mas ele ainda tá sem divisão, né? Mas agora tá na semifinal do Copa Paulista, então. conseguindo ser se campeão. ele for pra final, ele consegue, mas hoje, dia 15/9, ele ainda não tem uma divisão mas nacional. é um trabalho muito sério, um trabalho legal. muito bem feito pelo Nenê. Mas é um hoje, time que chegou, um clube que chegou para ficar. Repetindo as semifinais da Copa Paulista, Comercial e 15 de Piracicaba, né? O jogo deve ser na sexta-feira. E Grêmio Prudente e Primavera. Daí saem os finalistas, quem for o campeão escolhe... no sábado. É. Mas a federação vai confirmar entre hoje e amanhã as datas, a gente traz aqui no programa de amanhã. 11h40, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, Elvis, com muita estrela, na 5ª vitória seguida da Ponte, e Alan Santos, 126 jogos, 5 anos sem marcar. Alan Santos definiu a vitória para o Guarani lá nos aflitos. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E pela primeira rodada do Mundial de Vôlei Masculino, o Brasil venceu a China por 3-1. O jogo foi ontem. Só que no outro jogo do grupo, a República Tcheca venceu a Sérvia por 3-0. E o Brasil volta à quadra hoje, segunda-feira, às 11 da noite, para enfrentar a República Tcheca. Amanhã tem o duelo entre Sérvia e China. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV.
11 horas e 44 minutos. Vamos falar da vitória da Ponte. 5 vitórias seguidas. 5 seguidas. Puxar isso aí, né? Quem diria, a última vez que isso aconteceu. Tem que virar pauta, né, Lupe? Mas de qualquer maneira, é um aproveitamento impressionante com o Marcelo Fernandes, que nesse momento de dificuldade e momento de decisão pelo acesso, ele imobilizou o elenco de uma forma impressionante. Então o Marcelo Fernandes tem muito mérito, não só no aspecto tático, mas no aspecto mental tem muita participação aí nessa arrancada da Ponte. E eu coloco um outro ingrediente. Quando ele chegou, ele tinha um time. Agora ele tem outro. Porque muita gente foi embora. Muita gente foi embora. Propostas, outras situações, muitos atletas saíram. Tanto é que se você pegar ontem no banco de reservas da Ponte, garotos, muitos garotos. Entre eles o Miguel, que foi derrubado na área, e o Elvis cobrou o pênalti e marcou o único gol do jogo na vitória da Ponte pra cima do Brusque por 1-0, jogo difícil, jogo truncado, a Ponte com dificuldade de colocar ali o jogo na forma técnica, da forma tática, apostava nas bolas paradas, 16 escanteios, né, no jogo. Só que a Ponte Preta, de tanto insistir, conseguiu esse gol. Se foi pênalti ou se não foi, a gente já discutiu bastante aqui, mas o jogo já terminou, a Ponte já venceu e tem 6 pontos em 2 jogos no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e vai caminhando em busca do objetivo, que é o acesso para a Série B. Porém, depois do jogo, mais uma vez, os assuntos fora das 4 linhas, eles vieram à tona com os atletas. O goleiro Diogo Silva falou justamente sobre essa força do elenco e conquistar o objetivo, mesmo com pendências salariais. Realmente, eu nunca passei por isso. Tá valendo a vida da Ponte Preta, né? Para poder voltar à Série B no ano que vem. E eu só vejo Deus na nossa vida, porque nós nos posicionamos. Rapaziada, vamos ficar? Quem for ficar, vai ficar. Quem sair, pô, parabéns. Pelo menos decidiu que ia sair, pô, eu não consigo, beleza. Então quem tá aqui é porque se posicionou em ficar. E eu vejo que o senhor tá honrando e tá nos abençoando, porque não é fácil. Todo dia, dia após dia, o senhor nos dando graça de poder levantar e vir pro clube para poder se preparar da melhor maneira. E aí os resultados têm acontecido. Os resultados têm acontecido porque nós temos plantado no dia a dia, na semana, durante nos treinamentos. Nós não estamos largando, porque não é fácil, com 3 meses de salário atrasado, você trabalhar bem e jogar bem. Então eu vejo muita mão de Deus e eu espero que a gente continue, não com salário atrasado, mas continuamos vencendo e conquistar o maior objetivo, que é o acesso da Ponte Preta. Depois do jogo, o técnico Marcelo Fernandes também falou da vitória e também sobre essa situação envolvendo os atletas. A gente sabe o grupo que a gente está trabalhando hoje, o grupo realmente de homens, grupo que está honrando muito a camisa da Ponte Preta, isso que é o mais importante. São jogadores que não medem esforços para conseguir o melhor pela Ponte Preta, nosso dia a dia é muito bom. Eu volto a dizer, são vários problemas que acontecem, mas esses jogadores estão focados em busca do objetivo maior. Não ganhamos nada, mas foi mais um jogo de muita predominância o jogo todo, um jogo difícil, uma equipe muito bem treinada pelo Bernardo, que veio para dificultar nossas ações, martelamos até que saiu o gol, até numa fatalidade do pênalti, né, que existiu. Mas a equipe mostrou, como foi no jogo passado lá no Brinco também, a preponderância em cima do adversário. Já no Brinco, pelo que houve no jogo, era para ter sido um placar até maior. E hoje foi aquele jogo arrastado, aquele jogo complicado, que a gente sabe que é difícil na 3ª divisão, mas a equipe se portou bem e todo mérito a esses jogadores que estão aí dentro, merecem demais. Eu não vou fugir de pergunta, até porque ela faz parte do contexto do que está acontecendo no dia a dia, né? Realmente é uma situação muito delicada, sabe? Eu cheguei aqui e teve realmente uma reunião dessas onde não foi feito, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, ó. O grupo de jogadores, por mais que eles estejam chateados, tudo, com toda razão, com toda absoluta razão, é o que eu falo para eles, eles têm um compromisso profissional. E eu falo que eles são homens exatamente nesse ponto, sabe? Eles sabem quanto é importante vestir a camisa da Ponte Preta e quanto é importante para o futuro da carreira deles buscar esse objetivo que é o acesso. E eles não estão medindo esforços em nenhum momento. Lógico, acaba uma partida, a gente sabe, eu converso muito. Eu estou fazendo trabalho até mais de psicólogo do que treinador no dia a dia. Que a gente sabe que realmente é muito difícil. Mas o que eu falo para você é o seguinte,
por mais que existam promessas, a gente vê todo mundo correndo para tentar solucionar essa questão. Não está ninguém de braços cruzados, muito pelo contrário, as pessoas estão tentando, a direção está tentando e a gente sabe que vai acertar. O que a gente pede é isso, o que a gente pede é para eles acreditarem e o que está fazendo eles terem essa força realmente é o futuro deles, é o profissionalismo que eles têm. E isso é que eu falo para a torcida da Ponte Preta. Tem jogadores sujeitos homens aqui hoje, sabe? Não sei antes porque eu não estava aqui, mas o que eu posso falar é que são jogadores que estão cumprindo religiosamente a função de profissionais com a Associação Atlética Ponte Preta. Isso é o que eu posso dizer. Volto a falar. Estou muito contente com tudo isso. A gente sabe que é um assunto delicadíssimo, que a direção está fazendo de tudo para solucionar, só que é difícil você controlar a emoção. Eu não sei o que acontece na sua casa, não sei o que acontece na casa dele, eu não sei a conta que você tem, não sei a conta que ele... Então, as contas chegam, entendeu? Tudo isso é difícil, mas o que eu posso falar como treinador da Ponte Preta é que esses jogadores que estão aí são profissionais ao extremo, em gênero, número e grau. Estão honrando muito a profissão e muito mais a camisa da Ponte Preta. Logicamente isso acontece, não vamos fugir. Volto a dizer, tem que ser solucionado, até porque faltam 4 jogos decisivos e a gente vê a diretoria correndo atrás disso. Espero que num curto espaço de tempo solucione isso, porque esses jogadores merecem muito. Tá, então. A Ponte joga contra o Náutico sábado, 5 da tarde, nos Aflitos. Perfeitamente. Então aí, aspas fortes, né? Tanto do Marcelo Fernandes quanto do Diogo Silva, depois dessa vitória da Ponte. A gente falou já dos lances polêmicos, né? A gente entende que o gol deveria ter sido validado, que o pênalti foi duvidoso. De qualquer forma, Carlão, vamos olhar agora pra tabela, né? Até porque eu acho que no quadrangular final estão mais interessados nos resultados do que no desempenho. Eu acho que o mais importante... Eu sou muito resultadista nesse tipo de competição. Eu acho que o importante é sair da Série C. É uma situação muito boa pra Ponte. 6 pontos. A gente tá trabalhando aí com 9, 10 pra subir. A Ponte tem que aproveitar desse momento, desse engajamento dos jogadores, mesmo com os problemas financeiros, para buscar chegar o mais rápido possível nesse número. Eu acho que esse elenco já mostrou do que é capaz, né? Jogam pela honra, eles jogam, sabe, é impressionante o que eles estão fazendo pela camisa e pela carreira deles. Eles merecem, sabe? Independente se a Ponte subir ou não, mas esses caras merecem. Se a gente se colocar no lugar desses atletas, né, como pessoas, pais de família, meu Deus do céu, cara, deve ser um tormento. E aí vai todo o repúdio, né? A diretoria, todo o repúdio, né? A esse estado de coisa que vive a Ponte Preta. Mas vamos falar do que você disse, né, Júlio? Sobre o campeonato, eu acho que deu uma clareada, é evidente. Agora, a Série C, nós estávamos falando fora do ar aqui, né? É um campeonato improvável, né? É um campeonato em que a gente não pode se basear muito no favoritismo. Por exemplo, veio o derby aí. Cara, todo mundo achava que o Guarani iria vencer. A tendência era ambiente favorável, momento melhor, mesmo a Ponte vindo de uma série importante, sem vitórias, mas aí não deu certo. Aí a gente passa lá para os aflitos. A tendência era de um Náutico vencer o Guarani por tudo que aconteceu. Não, e o Guarani foi lá e venceu. Ponte Brusque. A Ponte conseguiu a vitória, mas também foi, né, daquele jeito, né, sufoco, um sofrimento danado, mas venceu. E é importante porque o acesso está aí, né? É claro que a Ponte, por tudo que tem acontecido, é um elenco frágil em termos, o elenco curto, ainda não inspira a confiança, sabe? O torcedor sabe disso, o torcedor tá junto. Eu acho que por isso que o torcedor pegou no colo, porque sabe que é um elenco fragilizado fora de campo por tudo que tem acontecido e é um elenco que não inspira tanta confiança em termos de qualidade. Mas tá aí, tá vencendo, tá jogando, está se desdobrando, está suando a camisa. Então acho que por esses aspectos dá para acreditar. Uma coisa é acreditar, outra coisa é confirmar. Mas a Ponte, ela tem uma boa possibilidade de acesso. Eu acho que a vitória sobre o Brusque ontem e a própria vitória do Guarani sobre o Náutico deu um caminho legal, um caminho importante de que a Ponte tem condições, sim, de brigar. Agora, com relação ao extracampo, é uma vergonha, né? Tá louco. É vergonhoso. É muito triste. O Lucas Cândido ontem citou 100 dias de salários atrasados, então fazendo as contas, estão abertos ainda para os jogadores o mês de junho, julho e agosto. Junho, a gente tá falando de junho. Eu não sei, são 3 meses, Júlio, aí se é algo, eu não sei até se é ético que eu vou falar aqui,
Mas a Ponte, eu acho que neste momento os torcedores, os próprios jogadores, eles devem esquecer a diretoria. Que a diretoria deu mostras que, não sei se não tem palavra, não sei nem se é esse a maneira como eu devo me expressar. Mas prometeu muito e não cumpriu. Eu não sei se alguns empresários pontepretanos, esquecendo a política da Ponte, tá? Pensando na camisa, pensando na entidade, pensando nestes jogadores, pensando nos torcedores que amam tanto um clube. Pensando no acesso, principalmente. Eu não sei se tem alguns empresários que podem ajudar. Eu sei que tem o rapaz aí que tá aparecendo muito no Instagram, o Plínio, né? Que fica falando, faz um Pix e tal. Eu não sei se tem outros empresários mais abastados que de repente poderiam ajudar, porque, cara, o que esses meninos estão fazendo pela camisa da Ponte Preta é algo assim, é incrível. Eu vivi isso em 2003, né? E era uma outra circunstância, era uma Série A de brasileiro, mas a crise era tamanha. E também não sei se teria solução. Sim. Mas, cara, não sei se alguns empresários poderiam entrar nesta situação para ajudar essa rapaziada aí, porque o que eles estão fazendo é sensacional. Muito bem, vamos agora falar do Guarani. Vitória emblemática do Guarani, hein? Gigante, em cima do Náutico. Detalhe, a gente falou muito do sistema defensivo do Náutico aqui, que tinha sofrido 7 gols em 20 jogos. O Muriel tava 810, né? 810 minutos sem tomar gol, né, Lupe? É isso, o Guarani foi lá e precisou de poucos minutos para fazer 2 gols e vencer o Náutico por 2-0. Vitória importante que coloca o Guarani na zona de classificação do Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Matheus Costa, depois do jogo, lá nos aflitos, falou a respeito do comportamento da equipe e esse retorno do Guarani para brigar pelo acesso. Nós temos mais 4 decisões, cada decisão a gente tem que analisar muito o nosso adversário, respeitar esse quadrangular final, porque como todo mundo está falando, é o grupo da morte, então cada jogo realmente é uma decisão. Na partida de hoje, consideramos que era a melhor forma de jogar, era numa situação com 3 zagueiros, com linha de 5, tentando tirar a profundidade do nosso adversário, e eu acho que quando a gente vence um adversário que enfrentamos hoje, valoriza ainda mais a nossa vitória e é aquilo que fizemos para buscar esses 3 pontos. Então é enaltecer todo o elenco, todo o grupo, pela disposição em campo, pela postura do início ao final da partida, para a gente realmente voltar para a competição, sabendo que agora não conquistamos nada, temos ainda 4 decisões e cada decisão vai ser uma forma de jogar e a gente tem que estar muito preparado para isso. Vitória que coloca o Guarani na segunda colocação com 3 pontos, o Náutico ao terceiro com 3 e o Brusque no grupo, na verdade é o grupo C, né, da Série C, o Brusque não tem nenhum. E agora o Guarani enfrenta o Brusque em casa, domingo, 7 da noite. A gente sempre fala do forte sistema defensivo do Brusque, a gente viu de perto isso ontem no Moisés Lucarelli, mas pelo cenário do grupo, o Brusque não pode vir a Campinas apenas para se defender nesse duelo contra o Guarani. Então a expectativa é de um jogo bem aberto entre as duas equipes na próxima rodada do quadrangular, Júlio. Maravilha, então essa vitória do Guarani é muito emblemática, a torcida do Náutico fez festa, muita gente cantando vitória antes, viu, Fábio Scheib? E o Guarani jogou, o Dalberson fez 6 defesas. Eu acho que dentro das ideias do jogo, o Guarani fez um baita jogo. Baita jogo e uma resposta boa depois de perder o derby em casa, né? O Guarani que tinha justamente essa partida como essencial para continuar na luta pelo acesso aí. Venceu um concorrente direto, mais que isso, concorrente muito forte também, num cenário de muita pressão lá no Aflitos. A gente sabe que a torcida faz muita pressão. E o Guarani sai vivo e agora pode decidir em casa também, no final do primeiro turno dessa segunda fase, enfrenta o Brusque em casa, tem tudo para vencer também e continuar nessa linha aí buscando o acesso, né, Julião? Maravilha, vitória emblemática, né, Carlão? O Guarani teve uma baita partida do Dalberson e vamos lembrar, o Guarani fez 4 gols. Sim. 2 bem anulados, mas teve muito volume e eficiência no primeiro ataque. Primeiro tempo consistente, primeiro tempo merecedor da vitória, né, com 2 gols seguidos. Isso foi importantíssimo porque foi um baque pro Náutico, né? Arrefeceu a torcida, silenciou os aflitos e o Guarani no primeiro tempo poderia ter feito realmente uma vantagem maior. No segundo, já era até de se esperar, né? O Guarani abaixou um pouquinho, o Náutico veio com tudo, teve o pênalti do Vinícius e aí que entra a competência do Dalberson, uma grande defesa que deixou o Guarani seguro no jogo, com uma vantagem importante. E olha,
traz muita confiança essa vitória do Guarani, mas muita confiança mesmo, porque tem um jogo vencível em casa. A torcida vai comparecer, eu tenho certeza disso, e acho que o que aconteceu na primeira rodada aí já foi por água abaixo, e é um novo Guarani, um Guarani remodelado, um Guarani cheio de confiança para tocar em frente nesta Série C. Só um detalhe, para quem não viu, o Guarani divulgou um vídeo depois do apito final, e o Andrei, ele chama ali o rapaz que tá filmando e fala assim, filma lá o paredão. Eu tô muito emocionado do Dalberson. O quanto essa questão do gol, né, que a gente discutiu muito aqui antes do fim da primeira fase, quem era o titular, quem não era, mas, cara, o Andrei, ele tem um monte de problema. E todo mundo fala muito bem do Andrei dia a dia. Mas tá? É o cara que, tipo assim, ele tá ganhando o respeito da torcida pelo comportamento que ele está tendo ao perder a posição pro Dalberson, que chegou e jogou. Sim. Isso conta, cara. Eu vou usar um exemplo, não perdeu a posição, mas foi um cara que poderia ter sido cortado na Copa de 94, o Ricardo Rocha, que fora de campo ele foi um verdadeiro líder, um capitão, e o resto é história. 12h, 4h tem Arena. Só eu acertei o palpite do Guarani, hein? Lá na Arena. Vamos ver se vocês vão valorizar isso. Amanhã tamo de volta, CBN Esportes, 11h da manhã. Um abraço. Tem bola de cristal? Tem.